Livro do profeta Isaías, capítulo 61, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Se você encontrou, diga amém. Vamos então ler a palavra do Senhor que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Bote a mão assim sobre a sua cabeça e fala assim: o Senhor me ungiu. Bota a mão no vizinho da sua direita e fala: o Senhor te ungiu. Levante as duas mãos para o alto e fala bem assim: o Senhor nos ungiu. Quantos acreditam nisso? Digam aleluia. O Senhor, Ele nos ungiu para pregoar as boas novas aos mansos. Enviou-nos a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes deem ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja para que quem seja glorificado? Ele seja glorificado. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós oramos juntos ao Senhor, pedindo que o Senhor manifeste a sua unção sobre nós, a unção que despedaça o jugo, a unção que quebra as maldições, a unção que expulsa o inimigo, a unção que manifesta graça, a unção que manifesta favor, a unção que manifesta misericórdia. Ó Deus, venha sobre nós com a tua unção e dá a glória ao seu nome, dá a glória ao teu nome, Senhor, através da pregação da sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Pode aproveitar o embalo e dizer glória a Deus. Irmãos, o tema dessa palavra é recebendo unção para grandes realizações. Se nós queremos realizar grandes coisas na vida para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, é extremamente importante que nós estejamos recebendo unção. É bem verdade que muitas pessoas querem realizar, todo mundo quer realizar. Agora, se eu quero realizar, ter sucesso nas áreas importantes da minha vida, como na minha vida ministerial, na minha vida profissional, nos meus estudos, na minha família, se eu quero ter grandes conquistas e grandes realizações para que o nome do Senhor seja glorificado, a unção, ela é essencial. A unção na vida de um servo de Deus, ela é tão necessária quanto a gasolina é necessária para que um carro ande. Um servo de Deus, ele precisa de unção para ele andar, para ele caminhar, para ele conquistar coisas, que o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você pegar hoje um carro, e esse carro pode ser um carro muito bonito, esse carro pode ser um carro com tecnologia muito avançada. Eu estava ouvindo aí de alguns carros hoje que você não precisa manobrar para estacionar. Você aperta um botão e o carro vai lá e estaciona. Eu estava há algumas semanas atrás ministrando numa igreja em Londres e o pastor no carro dele me levando para um lugar, de repente começou o trânsito a parar e foi parando um carro atrás do outro. Ele vinha numa grande velocidade e o carro parou sozinho. E ele mesmo tomou um susto com o carro. Eu falei: que é isso? Ele falou: não, esse carro aqui, ele já é preparado para
computadorizado, se tiver alguma coisa na frente dele, ele para sozinho. Falei, puxa, só que toda a tecnologia desce. Um carro que para sozinho, um carro que estaciona sozinho, se ele não tiver combustível, ele não serve para nada. Um cristão, um filho de Deus, talvez com muita inteligência, talvez com dinheiro, talvez com muitos bons relacionamentos, pessoas de influência no seu ciclo de amizade. Se esse cristão não tiver a unção de Deus na sua vida, ele não serve para nada. Todo homem e mulher que serve a Deus precisa de se movimentar todos os dias com a unção. Bate aí no ombro do vizinho que está do seu lado e fala, você precisa de unção. Aliás, bata no seu peito e diga, eu preciso de unção. Nós precisamos de unção, porque a unção ela nos capacita para realizar grandes coisas. Segundo diz o texto de Isaías, capítulo 61, que é um texto que fala do Messias, que fala da unção sobre o Messias, que fala da unção sobre Jesus. Ele diz de que o Senhor ungiu. O Senhor me ungiu para quê? Para pregoar as boas novas para os mansos, para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para abrir a prisão daqueles que estão presos, para pregoar um ano aceitável do Senhor, para ordenar sobre aqueles que estão tristes alegria. Olha só que grandes coisas que nós podemos realizar se nós estamos debaixo da unção de Deus. Quantas maravilhas nós podemos experimentar na nossa caminhada como cristão e como servo do Senhor, se nós estivermos cheios de unção. A unção é a capacitação divina para a realização de grandes feitos. Você quer realizar grandes coisas na vida? Quer realizar grandes coisas como filho de Deus? Busque a unção. Fala, Deus, eu quero a tua unção. Senhor, eu preciso acordar amanhã para resolver aquele problema lá no meu trabalho. Eu preciso da sua unção. Senhor, eu preciso resolver um problema na minha casa, com os meus filhos, no meu casamento. Me dá unção. Senhor, eu preciso de estar resolvendo alguma coisa que envolve documento, papel, que envolve eu tomar decisões, sabedoria. Senhor, me capacita com unção. A unção é uma capacitação divina. Uma capacitação que vem do Senhor, para que nós possamos realizar coisas que talvez na força natural não conseguiríamos. Uma pessoa cheia de unção, ela realiza coisas que vão muito além do que uma pessoa que tem uma trajetória natural consegue realizar. A unção, ela pode fazer uma pessoa ela sair da dificuldade e tirar outras pessoas que estão à sua volta da dificuldade. Bom é quando você está fazendo parte de uma célula, onde nessa célula tem um líder cheio de unção. Ele te dá um conselho, ele ora por você, ele te abençoa, e aí você, cara, não entende nada de como que as coisas começaram a se encaixar, a resolver. É porque é a caminhada e a trajetória com uma pessoa de unção. Bom é quando você está debaixo da presença de Deus, da unção de Deus, e você mesmo consegue tomar decisões e ter atitudes na sua casa que ajuda a sua família a se livrar de grandes problemas, porque você está debaixo da unção. Eu lembro que logo que eu converti, nós tínhamos muita reunião de busca de unção na igreja. Inclusive eu quero desafiar mais a igreja para isso, a fazer essas reuniões. Nós não tínhamos célula, mas fazíamos essas reuniões na igreja. A igreja era bem pequenininha, então vira e mexe nós tínhamos reunião para busca da unção. Às vezes ficávamos, o culto acabava 9h30, 10 horas, a gente ficava até meia-noite, 1h da manhã, um grupo reunido na igreja, e olha, buscando unção e poder de Deus, buscando unção e poder de Deus, buscando ali, muitos foram batizados com o Espírito Santo. Eu lembro de muitos ali, eles receberam dons de Deus,
Muitos receberam autoridade de Deus para poder expulsar demônios, receberam autoridade de Deus para orar por enfermos e curar. Quanta coisa que nós experimentamos naquele período de unção. Logo que nós começamos essa busca intensa, os jovens buscavam muito essa unção. Eu fui logo fazer parte do Ministério de Libertação com a pastora Valéria, que era conhecida como a caça-fantasma do bairro. Tudo que tinha de oração de libertação chamava ela. Parecia que cantava até aquela musiquinha. Eu fui fazer parte desse ministério, libertação. Mas a gente pegava cada situação complicada, e era cada demônio que manifestava, e a gente estava lá, e o negócio era que fluía debaixo da unção. Eu lembro, gente, que quando eu comecei a me envolver nessa busca por unção, nessa busca por poder, eu trabalhava numa empresa como estagiário. Eu já contei aqui alguns testemunhos sobre isso. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa como estagiário, as pessoas que estavam trabalhando ali à minha volta falavam assim: olha, aqui estagiário nunca é efetivo. Aqui eles vão chupar o sangue dos estagiários, chupar o seu sangue, e quando acabar o seu contrato, eles vão dar um chute no seu traseiro. Mas quando tinha aquela reunião de busca de unção, eu orava: Senhor, me dá unção para eu poder saber ali como eu vou proceder no meu trabalho. Senhor, me dá unção para eu prosperar dentro daquela empresa. Acabaram-se os 2 anos, eu fui efetivado ali. Depois, mais 2 anos, eu fui promovido, e eu fui crescendo ali naquela empresa. Eu posso falar, não tenho dúvida nenhuma, que aquilo era a unção de Deus que estava sobre a minha vida. Eu tinha muitas pessoas que tinham capacidade de serem efetivadas, muito mais capacidade do que eu. Não tem nada a ver comigo, eu acredito que foi a unção. Eu tinha dentro do setor que eu trabalhava, eu era estagiário nível técnico, eu não era estagiário nível superior de faculdade, eu fazia o nível técnico de administração. Eu tinha um estagiário que ele, além de ser nível superior, ele era filho do gerente da contabilidade. O meu contrato venceu, eu fui efetivado e aquele menino não. E quando eu paro hoje para olhar, eu sei, a diferença foi a unção. Quando nós começamos a trabalhar lá nesse Ministério de Libertação e começamos a ver a igreja expandir, surgiu na época um trabalho que o meu pastor, meu sogro, me enviou ali para Arsenal com a Valéria. Nós começamos uma igreja ali no Arsenal. E ali começamos a trabalhar, a igreja começou a ter resultado e crescer, e eu acredito por causa da unção. Fomos enviados para cá. E aí começamos a trabalhar bem pequenininho. Tem gente que está aqui desde quando nós tínhamos 15 pessoas. Nancy, Ornélia, Simone. E a igreja vem crescendo. Não tem nada a ver comigo. Eu acredito que isso é uma unção que Deus derrama sobre nós. É uma unção que Deus derrama sobre esse lugar. A unção é uma capacitação de Deus para a realização de coisas que o homem fala bem assim: eu não conseguiria resolver isso. Eu não conseguiria chegar nesse lugar. Eu posso afirmar para os irmãos sem medo de errar: eu não conseguiria experimentar nem a metade do que nós temos experimentado se não fosse a unção. Eu acredito que quando Deus nos deu o nome para essa igreja, unção do crescimento, é porque tem tudo a ver com aquilo que Deus tem derramado de unção nesse lugar. Você quer crescer nas áreas da sua vida? Você veio para o lugar certo. A unção do crescimento está nesse lugar. Deus tem derramado unção que capacita você a crescer. Deus aqui tem derramado unção que capacita você a experimentar coisas tremendas e poderosas na sua vida. Quantas pessoas que eu vejo hoje contar o testemunho: pastor, quem eu era ontem, quem eu sou hoje. Aqui nesse lugar eu recebi uma unção. Aqui eu fui tocado por uma unção de Deus. Quantos querem uma unção para realização de conquista? Diga amém. A unção é importante. A unção, ela nos faz experimentar essas coisas poderosas. A unção, ela é extremamente importante porque ela despedaça o jugo. Se puder aí colocar no telão aí, Isaías, capítulo 10, versículo 27.
Isaías capítulo 10, versículo 27 diz que a unção, é por causa da unção que o jugo é despedaçado. E naquele dia, sumiu? E naquele dia a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será quebrado por causa da unção. A gordura é unção, a unção é o óleo de Deus que é derramado. Quando fala da gordura, fala da unção. Eu quero que você bote a mão na sua cabeça e fale bem assim: que venha na minha vida a unção. Diga aí, tocando no vizinho do seu lado, que venha na sua vida a unção. O texto que nós lemos aqui de Isaías 61 diz que a unção, ela faz com que a liberdade aos cativos ela aconteça, a abertura de prisão. Olha, quantas pessoas que elas estão experimentando o tempo de portas fechadas, a vida está travada, parece que tudo está amarrado, e aí ela começa a buscar a unção de Deus, o jugo ele é despedaçado, as portas se abrem, o peso ele vai embora. Você quer ver uma coisa? A importância de você estar aqui nessa campanha de terça-feira orando, é você buscar unção para que o peso ele saia de você, para que as coisas que estão amarradas na sua vida, elas venham desamarrar, elas venham cair por terra. É isso que faz a unção. A importância da unção. Eu não sei você, mas existem momentos na nossa caminhada em que parece que está tudo pesado. Parece que está tudo amarrado. Quantas e quantas vezes que isso acontece comigo? A gente não entende. Fala, meu Deus, que peso é esse na minha cabeça? Que peso é esse na minha vida? Que coisa, que confusão doida é essa que está aqui dentro de mim? Às vezes, o diabo ele trabalha amarrando a vida das pessoas, a mente das pessoas. Ele trabalha amarrando as emoções das pessoas. A Bíblia diz que o diabo cria fortalezas, às vezes fortalezas na mente. E isso, como é que isso é desfeito? Através da unção. É por isso que nós fazemos um culto como esse, uma campanha como essa, para você vir aqui ouvir a palavra de Deus, e quando chegar no final, nós orarmos para que venha a unção de Deus, a unção para tirar essa confusão doida que está na sua mente, a unção para tirar esse peso, aonde você anda e parece que está tudo pesado, você não entende você mesmo, você fica doido com você mesmo. Então nós vamos orar, aqui reunimos, para poder falar: Deus, derrama a unção que despedaça o jugo, a unção que quebra os grilhões, a unção que despedaça aquilo que amarra, a unção que vai abrir porta que está fechada. Que venha sobre nós a unção de Deus essa noite, que venha sobre a sua vida a unção, que a tua busca e a tua oração aqui essa noite faça com que a unção de Deus seja derramada na sua casa, a unção seja derramada nos seus filhos, a unção seja derramada no seu lar, a unção seja derramada no seu trabalho. Eu preciso da unção. Eu preciso da unção. Às vezes as coisas estão dando errado no trabalho, as coisas estão dando errado, e não tinha que dar errado. Meu Deus, quanta coisa é isso? Parece que uma coisa dando errada em cima da outra. Que coisa maligna é essa? Quantos já passaram situações assim, onde parece que está dando tudo errado e não era para dar? Diga ai, ai, ai. É nessa hora que a gente precisa buscar unção. Falar: Deus, eu vou buscar unção. Senhor, eu preciso de unção. Pastor, como é que eu faço para ter essa unção, para buscar essa unção? Bom, existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Uma delas é você ter uma vida de oração constante, é você ter uma vida de leitura da palavra constante, é você estar se relacionando com Deus constantemente, é você estar vindo buscar. Olha, toda reunião que tem na igreja, que nós buscamos e trazemos como um projeto, esse projeto de busca pela unção, o projeto TQA, o projeto que nós fazemos na célula, tudo é uma oportunidade que Deus dá para a gente buscar junto em cima de uma área específica. E aí você precisa tomar isso para você e falar assim: é nessa que eu vou entrar, eu vou estar junto nisso, eu vou embarcar. O que mais que eu preciso fazer, pastor, para poder receber essa unção? Eu preciso, para receber essa unção, eu preciso andar com homens, andar com pessoas
que elas tenham um pouco dessa unção. Pergunta para o vizinho que está do seu lado: você tem um pouquinho de unção aí? Fala para ele assim: se você tiver um pouquinho, já dá para eu ser seu amigo. Aleluia. É preciso eu andar com pessoas de unção, porque nós recebemos aquilo que os outros que se relacionam conosco têm. Se eu tenho um relacionamento com pessoas onde essas pessoas, elas só têm amargura, elas só têm ressentimento, só têm peso, a minha vida vai ficar assim. Agora, se eu me relaciono com pessoas de unção, então a unção que tem sobre a vida dessas pessoas, ela circula para a minha vida, ela passa para a minha vida, ela transfere para a minha vida. Quantos podem dizer amém? Eliseu recebeu a unção de Elias, porque ele andava junto com ele. Eliseu não recebeu apenas a unção de Elias. Eliseu, ele recebeu a unção dobrada, a porção dobrada, porque Elias era um cara de porção dobrada. Se você andar com alguém de porção dobrada, você vai receber porção quadruplicada, porque é a dele dobrada, mais outra dobrada que Deus vai te dar. Então você precisa andar com gente de unção. Muita unção, muita unção. Os discípulos receberam a unção dobrada de Jesus. Sabe o que Jesus falou para os discípulos? Olha, vocês irão fazer coisas maiores do que eu. Quando Jesus falou que os discípulos iriam fazer coisas maiores, eles fizeram coisas maiores. E por que eles fizeram coisas maiores? Porque eles receberam a porção de Jesus, da unção que estava sobre Jesus. É por isso que essa unção se estende para mim, para você. Isaías capítulo 61 se estende para mim e para você, porque essa unção de Isaías 61 é a unção que Deus declarou que viria sobre Jesus. Essa unção que veio sobre Jesus, ele transferiu para os discípulos, e os discípulos estão fazendo hoje uma reprodução de unção, de fazendo novos discípulos até hoje. Se nós somos discípulos de Cristo, fazemos parte dessa unção, aleluia. E aí podemos realizar coisas tremendas, coisas poderosas. A unção, ela é ativada quando eu recebo palavra, conselhos de pessoas de unção. Não tem como você andar cheio de unção se você se aconselhar com gente carnal. Gente carnal não vai trazer para você unção. Você precisa se aconselhar com gente que tenha unção. Sabe o que Jesus falou aqui? Olha, João capítulo 6, versículo de número 62. A palavra que eu vos tenho dito, elas são espírito e são vida. As palavras que eu tenho para vocês são espírito e vida. Isso ativou a unção nos discípulos. Eu preciso ouvir pessoas, conselhos e palavra de pessoas que vão trazer vida para mim, não morte. Talvez você está com tudo amarrado e tudo travado na sua vida por falta de unção. E a falta de unção é porque você não recebe palavras de vida, você só recebe palavras de morte. É pessoa que talvez você se relaciona, você conversa e a pessoa só vai falar palavra que vai te jogar para baixo. Só vai vir com palavra que vai te afastar das coisas de Deus, te afastar dos irmãos. Só vai vir com palavra que vai jogar você contra um, vai jogar você contra outro. Você fala, puxa, a vida estava tão animada, daqui a pouquinho. Tem gente que você vai conversar que você sai daquela conversa chupado, igual maracujá velho. Você já conversou com gente que você fala assim, puxa, você estava animado para vir para a igreja, animado para vir para a célula, animado para trabalhar, animado para participar do encontro, animado, aí você vai conversar com alguém, daqui a pouquinho aquilo, meu Deus, eu estava tão animado agora, o que houve? Que coisa doida é essa? Isso não é a palavra que traz para você vida, isso é a palavra que traz morte. A palavra que traz vida, ela vai fazer você ficar cada vez mais animado de se envolver com a obra do Senhor. Vai fazer você estar cada vez mais animado de se envolver com a igreja, de você se envolver com os irmãos, de você estar junto com as pessoas, de você estar perdoando os irmãos, de você estar cada vez caminhando mais uma milha, mesmo com o irmão que é uma encrenca, falar ai, ai, ai. Porque é só a gente de unção que caminha mais uma milha com o irmão que é encrenca. Quantos são homens de unção? Diga aleluia. Eu preciso de receber conselhos assim. Eu lembro
que quando nós tínhamos esse momento de busca na igreja, pela unção, constantemente os cultos, lá, às vezes a gente fala, poxa, tem célula, olha o culto, na época que eu converti era assim, segunda-feira culto de libertação, terça-feira culto da unção, quinta-feira culto de curas e milagres, quarta-feira a gente fazia visita, sexta-feira era vigília, sábado culto jovem, aí a gente está buscando unção, você está vendo? Só buscando unção, era culto praticamente semana inteira. E eu lembro quando acabava aqueles cultos, conforme eu falei aqui, a pastora Valéria, ela era evangelista, né? Eu converti, fui fazer parte da equipe dela de libertação. Então eu ia muito pegar conselho com a pastora Valéria. Ia muito pegar conselho. Uma vez uma menina lá estava querendo me namorar, e aí eu falei para ela assim, essa menina está querendo me namorar. Ela falou assim, gira, sai fora, pomba gira. Isso é cilada de Satanás. Ainda bem que eu ouvi ela, pessoas de unção. Senão eu estava numa furada violenta hoje aqui. Fala para quem está do seu lado, escuta a gente de unção, irmão. Não entra na furada, não. Não entra na furada. Então eu ia aconselhando com ela, até que um dia ela me aconselhou a olhar para alguém que estava mais perto de mim. Aleluia. Nós precisamos de ativar a unção, gente. E nós vamos ativar a unção quando nós estamos colocando em prática a experiência da fé com coisas menores para um dia ter unção para coisas maiores. É na prática que eu vou aumentando a unção. É na prática do dia a dia que eu vou falando, tem unção de Deus aqui, então eu vou orar. Quer ver uma coisa? Você tem lá na sua célula uma pessoa que está enferma, a pessoa fala, rapaz, cheguei aqui com uma dor de cabeça, um peso aqui. Aí você fala bem assim, olha só, você lembra, eu tenho unção. Bate assim, você fala assim, eu tenho unção. Aí você fala para a pessoa que está com peso, vem cá que eu vou orar, vem cá que eu vou orar por você. Aí a pessoa, tá. Aí você ora e você fala em nome de Jesus, pela unção do Senhor que está sobre esse lugar e sobre a nossa vida, toda dor de cabeça, todo peso sai. Aí a pessoa, quando você acaba de orar, fala, nossa, que eu estou tão leve, fui dormir tão bem. Aí a unção de Deus, você colocando em coisas menores. Aí um dia você consegue ter a fé e a unção para orar por uma pessoa com coisas maiores. Você consegue orar por um paralítico, você consegue orar por uma pessoa cega, você consegue orar por alguém que está passando por uma luta onde os médicos disseram que não tem, porque você colocou a unção em coisas menores. Davi, quando ele lutou contra o gigante Golias, ele antes tinha experimentado o poder da unção lutando contra o urso e o leão. Agora eu quero desafiar você. Essa semana mesmo, nessa campanha de unção, Deus vai colocar alguém na sua frente, lá onde você trabalha. Deus vai colocar alguém no seu caminho, lá na sua faculdade, lá na escola. Lá no seu comércio vai chegar alguém com problema e você vai lembrar desse texto de Isaías 61. Rapaz, o Espírito do Senhor me ungiu, sobre a minha vida existe unção. Então você vai orar por essa pessoa e você vai ver Deus agindo, e você vai ver Deus curando, e você vai ver Deus abençoando uma pessoa que estava em depressão, porque o Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor te ungiu, sobre a sua vida tem unção. Então coloca em prática a unção, usa a unção, usa a unção. Aleluia. Eu vou começar a colocar a minha unção em prática para as coisas menores. Talvez você não ora por coisas pequenas na sua casa, é um filho que ficou doente e você se esquece que você tem unção. Um problema sério que aconteceu lá na sua casa, você fala, cara, isso aqui não é normal. Então você vai lá, impõe, bota a mão na parede e ora sabendo que você tem unção. Então ora, chega lá na sua casa, ora expulsando demônio. Já contei aqui algumas vezes um testemunho, um período apertado demais, uma luta financeira violenta que nós estávamos. Na época eu tinha feito a prestação da minha casa, comprado alguns móveis, e uma luta para pagar a prestação violenta, danada. E aí deu uma queda dessa de luz aí que dá em Itaipuaçu, alguns anos atrás, a geladeira queimou na minha casa.
E eu falei assim, meu Deus do céu, eu falei com a Valéria, a gente não tem dinheiro para consertar a geladeira. Aí eu lembrei da unção, lembrei que eu sou dizimista fiel. E aí eu fui lá e eu orei a geladeira. Pastor, você não fez isso? Eu fiz. Eu orei, falei, em nome de Jesus. Senhor, eu não tenho condição de comprar uma geladeira. Senhor, em nome de Jesus. O Senhor sabe do que eu estou passando. E eu acabei de orar e não aconteceu nada. Aí eu fui dormir. E quando chegou de madrugada eu acordei. E fui descer para poder ir na geladeira. Quando eu cheguei lá, a geladeira estava... Eu falei, aleluia. Está vendo? É um som. Meu irmão, a unção, ela é o poder de Deus para a realização de grandes coisas. E é Deus que sabe aonde que Ele vai operar a unção. O meu poder é falar, Senhor, eu sou canal. Quantos são canal aqui? Digam amém. Eu sou canal. Eu sou canal para abençoar a minha casa, canal para abençoar meus filhos, canal para abençoar quem trabalha comigo, canal para quem passar por mim na rua, canal para quem estiver preso, canal para quem estiver doente, canal para quem estiver amarrado. Eu sou canal, eu sou canal, eu sou canal. A unção de Deus está sobre nós, irmãos. Nunca tenha medo de orar por uma pessoa. Nunca tenha medo de orar por uma questão que está complicada. Você precisa lembrar. Lembra dessa palavra que o seu pastor está pregando para você hoje. Na minha vida tem unção. Na minha vida tem unção. E eu vou usar dessa unção. Lembra disso. A unção, ela também é ativada quando existe fé na nossa vida. A fé, ela é o combustível da ação. A fé da unção, a fé é o combustível da unção. Se eu vou manifestando fé, eu acredito. Pastor, você conta a história dessa louca de geladeira? Eu acredito, pastor, eu acredito. Eu acredito que uma pessoa que está doente, se eu botar a mão nela, eu acredito que ela vai ser curada. Então é isso. A fé é o combustível da unção. Manifesta a fé. A manifestação da fé é quando eu faço alguma coisa que as pessoas, elas não acreditam que ia dar certo. Você pega e vai orar por uma pessoa que está com uma sentença de doença, de morte, e aí as pessoas falam, você está maluco, esse cara vai orar por isso aí, que coisa doida. Pois é, mas a fé é acreditar naquilo que os outros não acreditam, é isso. Um maluco vai orar pelo motor do carro? A fé é isso, é acreditar naquilo que os outros não acreditam. Aleluia. Está entendendo? Ah, meu irmão, como a unção, ela é importante. Como a unção, ela nos ajuda a vencer obstáculos, nos ajuda a superar desafios, nos ajuda a vencer problemas. A unção também ela é ativada, ela vem sobre a minha vida quando eu uso a minha boca para fazer declarações de fé. Eu preciso fazer declarações de fé. Usa, irmã, como você ligar um interruptor, você falar a palavras de fé, como você liga um interruptor onde a unção começa a movimentar. Você quer ver um exemplo prático? Eu vou dizer para você. Nós temos aqui o exemplo da conferência, onde tivemos um mover de unção tremendo, poderoso, sobrenatural, com a ministração do apóstolo Ari Caetano, toda vez que ele vem aqui. Mas se você observar, ele está toda hora falando a palavra de fé. Irmão, porque eu vou orar e o milagre vai acontecer. Eu vou orar e o fogo, eu vou orar e você vai ver o que você vai... Olha só, o cara, aí ele libera a palavra de fé. O que acontece? Deus honra a palavra de um homem de fé e faz a unção cair. É por isso que você tem que fazer lá na sua célula. Você está reunindo lá na sua célula e fala assim, irmãos, hoje a unção vai cair aqui. Hoje a unção de Deus vai curar alguém que está doente. Hoje a unção de Deus vai trazer uma revelação de um milagre para alguém aqui. Aí você libera a palavra de fé. Deus vê que você está liberando com fé. Deus vê que você é uma pessoa que está buscando unção. Ele assina embaixo e fala bem assim, é isso aí, diga aleluia. Está vendo? A unção é ativada quando é liberada a palavra de fé. A unção, ela também vem sobre a minha vida com mais força quando eu estou recebendo um renovo dela. Quando eu recebo o renovo. Olha, existem pessoas que elas estão
com unção na sua vida, só que essa unção, ela precisa ser renovada, a unção está velha. A unção é uma unção de anos atrás, é uma unção de que você diz que você há anos atrás você falava em línguas, há anos atrás você profetizava, há anos atrás eu botava a mão nas pessoas e orava por cura. Pastor, há anos atrás eu tinha autoridade, eu orava dentro da minha casa, só que isso era anos atrás, e agora? Você precisa do renovo da unção. O renovo da unção, eu contei aqui numa mensagem que eu ministrei, de que Davi, ele recebeu 2 unções. Ele recebeu a unção quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, e ele recebeu a unção quando ele foi se tornar rei de Judá. Ah, mas ele já não tinha sido ungido uma vez? Mas a unção daquela vez não era a unção que era necessária para aquele outro momento. Talvez a unção que você tinha anos atrás não é a unção necessária para agora. Deus já subiu o seu nível. Você está precisando de uma unção renovadora, de uma nova unção, de um renovo de uma unção, de uma nova manifestação da glória de Deus na sua vida para esse tempo que você está vivendo agora. Você está entendendo? Eu preciso de um renovo, Senhor. Eu preciso de um renovo. Eu tive ministrando há poucos dias numa igreja em Goiânia, e o pastor, bem idoso, falou para mim assim: pastor, eu tenho que orar todos os dias. Ele é muito humilde, um senhor, já falei dele aqui já. E eu preciso de vocês novos orarem para mim, porque unção de crente velho é complicada demais. Falei assim: como assim? Gente que já passou muita coisa, a unção de crente velho me atrapalha a obra de Deus. Ó, o velhinho falando. Eu preciso de renovo de unção, porque se eu ficar com unção velha, cara, eu atrapalho a obra. Fala para quem está do seu lado assim: nada de unção velha, irmão. Unção nova, unção nova. Unção nova. E eu fiquei olhando aquele velhinho e falei: eu preciso aprender com ele, que eu quero ser velhinho, mas não quero que a unção seja velha, não. Quero ser velhinho e ser igual a ele. Está pedindo para os garotão novos que está subindo aí tudo aí, falar assim: dá um pouquinho dessa unção nova. Eu não quero unção velha, eu quero unção nova, Você está vendo? Quero ficar velhinho assim, unção nova. Para que unção velha, não. Então nós precisamos disso, gente. De um renovo, de uma unção. E eu sei que tem gente aqui que está precisando de uma unção do Senhor se manifestando sobre a sua vida, de uma unção do Senhor para despedaçar o jugo, de uma unção renovadora sobre a sua vida. Tem gente que está precisando disso. É por isso que Deus colocou no coração dos pastores da igreja de lançar essa campanha. É por isso. E eu quero você toda terça-feira aqui para a gente buscar unção. Eu quero concluir aqui lendo o texto de Levíticos capítulo 10, versículo 27. Tem como colocar aí no telão? Levíticos 10, capítulo 7. Levíticos 10, capítulo 7. Capítulo 10, versículo 7. E não saireis da porta da tenda da revelação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo. Porque está sobre vós o óleo. Porque está sobre vós o óleo. Bota a mão na sua cabeça e fala: a unção do Senhor está sobre mim. A unção do Senhor está sobre mim. Por favor, fique de pé.